Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Cláudio falando. Gente, é o seguinte, faz tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo, tá? Falta de tempo, acho que não era o momento. É um videozinho bem detalhado e um pouquinho longo, tá ok? O porquê que eu defendo tanto o presidente Lula, tá? Reforçando, não sou partidário, tá? Não tem assim nenhum partido que eu siga, né? Tanto é que aqui na minha cidade eu votei em prefeito de outro partido, no caso aqui seria o PSDB, o Paulo Serra, e apoiei o outro prefeito lá em Pernambuco, Panelas, que é do 40, eu acho que é isso, não me recordo qual que é o partido. E assim, gente, faz um bom tempo que eu já venho para fazer esse vídeo, tá? Então eu vou falar de uma forma bem detalhada o porquê que eu apoio tanto, defendo tanto o presidente Lula, tá? Primeiro, ter que voltar lá atrás da minha infância, tá? Primeiro, quando eu tinha aí uns 7, 8 anos, eu morava numa cidadezinha chamada Panelas do Miranda, lá onde tem a corrida do jegue, lá em Pernambuco, tá? E eu morava bem numa cidade, bem na cidade assim, bem na entrada da cidade, e tinha uma rampa, uma rua, a rua é subindo, tá? E na garagem da minha casa, eu ficava sentado ali brincando, tal, com os meus irmãos, e eu via subindo os caixãozinho branco, caixão de criança, branco, né? Pequenininho, na mão do pessoal, subindo. Todos os dias tinha aqueles caixão subindo para o cemitério, que vinha dos sítios, dos locais mais afastados, e o pessoal vinha a pé, levando os caixãozinhos. Era uma média de 2, 3 caixão por dia só naquela cidade infantil, tá? Que eu via, que nem todo momento eu tava lá na frente olhando a rua, né? Então assim, era muita morte naquela época. Isso já deve ter uns 35 anos atrás, mais ou menos. Estou com 43 hoje, então mais ou menos 35 anos atrás, tá? Era muita morte por desnutrição e muita por causa de vermes. Vermes, lombriga, né? Criança botava verme pela boca. Criança botava verme pela boca, né? Morria sufocada assim, ó. As vermes não tinham o que comer, subia, ia pela garganta. Quando botava pela boca, tirava aquelas vermes desse tamanho assim, aquela bichona grande. E beleza, mas quando ia pelas narinas e tampava isso aqui, ó, morria sufocada. Teve amiguinho meu que morreu sufocado com vermes naquela época, né? As mães não sabiam como cuidar direito, tinha os remédios, tal, coisa caseira, tal. E é isso. Então, quer dizer, era muita fome, muito falta de cuidado, entendeu? Os governantes não estavam nem aí para a população, só ligavam para a população na época da política, e realmente até hoje é assim, né? Mas hoje alguém criou uma revolução no país que faz com que o povo cobre mais, uma atenção melhor, tá certo? Então assim, isso tudo aconteceu, eu vi com esses olhos aqui, ninguém me contou. Os jovens de hoje, aí quem tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, talvez não tenham visto muito isso e nem se recorde, tá? E isso era no Brasil inteiro, mas o Nordeste em especial, que sempre foi uma terra bem fragilizada, né? Por falta de recursos. Não que seja uma terra pobre, só falta uma melhor administração naquela terra. Então o que acontece, gente? Isso eu vi acontecer, tá certo? Transposição do Rio São Francisco, existe desde a época do Império o projeto, acho que foi Dom Pedro II, Dom Pedro I, não sei quem foi que projetou, mas na época não tinha como fazer isso, os recursos necessários, né? E os equipamentos. Então o que acontece? Isso foi passando séculos e ninguém fez essa obra do Rio São Francisco, até que o Lula veio e fez a obra, né? E acabou o mandato dele, a obra em construção. Teve muitas manifestações, eu lembro, teve um padre numa cidadezinha que eu não me recordo o nome da cidade, do lado do Rio São Francisco, que fez greve de fome. Muita coisa aconteceu, teve que ter muita negociação. E o que acontece? Acabou que essa transposição está ajudando centenas de milhares de pessoas em cidades e agricultura, tá certo? Então assim,
E a mudança que eu vi no país, nas estradas, teve uma vez que eu fui para o Nordeste com Santana, eu estourei os 4 pneus do carro, os 4, em buracos. Muito acidente trágico, muita gente morreu nas estradas naquela época, entendeu? Porque não tinha infraestrutura, as estradas era tudo sem condições de dirigir naquelas estradas, tá certo? Então o que acontece? Quando Lula ganhou, houve uma grande mudança no país, uma grande euforia, uma grande mudança. Mas eu vou voltar lá mais atrás, eu vou voltar para a época do Sarney. Na época do Sarney, eu estava morando em Pernambuco, ainda morava numa cidadezinha chamada Cupira, tá? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 10 anos, era o Sarney que estava no comando. E eram juros na poupança monstruoso, né? Muitos juros. O pessoal vendia suas casas, botava dinheiro na poupança, vendia seus carros, botava dinheiro na poupança, vendia fazenda, botava dinheiro na poupança, porque a poupança estava girando em 30%, 50%, 100% ao mês. Você já pensou você vender o seu carro, botar na poupança e o mês que vem ter o dobro do dinheiro? Mas só que era meio que uma ilusão, né? Porque as coisas também aumentavam na mesma proporção. Todos os dias tinha remarcação de produtos. Já pensou você pegar uma manteiga dessa, hoje ela é 5 reais, digamos assim, 5 reais, hoje, amanhã ela tá por 8, depois da manhã ela tá por 10, depois de amanhã ela já tá por 15. Era assim que funcionava. Era uma loucura, o país não tinha estabilidade, era uma guerra. Outra coisa, pobre não tinha como ter conta corrente. Não tinha acesso a crédito nenhum, não tinha acesso a crédito. Entendeu? Então assim, o pobre era pobre, tinha que se manter pobre. Quem tinha dinheiro e tinha vida estável, cada vez ganhava mais, tá certo? Filho de pobre não tinha oportunidade de estudo, não tinha oportunidade de estudo. Vocês sabem do que eu tô falando, tá certo? Não é se vitimizando não, que tem muita gente, tem raça, coragem, correu atrás, fez isso e aquilo outro, não conseguiu devido às coisas que acontecem na vida, tá certo? E quando o Lula entrou, teve todos os programas sociais e pobre teve uma oportunidade de crescer na vida, tá certo? Mas vamos continuar lá no Sarney. Sarney saiu, né? Eu acho que foi o Collor que entrou, né? Teve uma disputa acirrada entre o Collor e o Lula e o Collor ganhou, tá certo? Ganhou aquela postura, cara bonitão, né? A mulherada voltou em peso no Collor, essa é uma grande verdade, tá certo? Passou pouco tempo, o Collor passou a mão na poupança de todo mundo, levou o dinheiro de todo mundo, bloqueou a poupança de todo mundo. Então levou o dinheiro de todo mundo. Eu lembro, eu era moleque, eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Eu lembro que pessoas se suicidaram, se mataram, pessoas entraram em depressão profunda. Arrasou com a vida de milhões de pessoas, milhões de pessoas. Pessoas que venderam suas casas, foram morar de aluguel, foram morar com seus pais de volta, ou foram morar na rua, porque o Collor levou o dinheiro de todo mundo, fez uma desgraça no país, até que ele foi impeachmentado, que na verdade ele merecia outra coisa, tá certo? Então, assim, gente, isso eu vi acontecer, tá? Me parece que entrou Itamar Franco, eu não me recordo assim bem. Eu acho que foi Itamar Franco que entrou, já foi estabilizando o país, né? Estabilizando, foi um dos melhores governos, mas já deu uma estabilizada. E eu acho que o FHC, né? Fernando Henrique Cardoso era ministro dele, uma coisa assim. Não me recordo bem, vocês podem falar aí, tá? Quem era dessa época. E o que acontece? Foi criada a ORV, a nova moeda para o Brasil, que iria se transformar, sair do cruzeiro, era cruzado, para se tornar o real. Quando o Fernando Henrique entrou na presidência e ganhou como presidente, o país teve um crescimento monstruoso, foi uma revolução. O real valia 1 centavo, dava para comprar pão, um pão, ou era mais pão, não sei. Eu sei que valia, o dinheiro tinha valor, o real tinha valor, entendeu? E o dinheiro rendia, você ganhava o seu dinheirinho, você ia comprar as coisas, ele rendia. Aí parou aquela coisa de aumentar as coisas todos os dias, o país se estabilizou. E foram 4 anos aí de governo, um ótimo governo. Eu acho que ele ganhou de novo, segundo
para segundo mandato. Foi bom também, mas já começou a dar umas farrapadas e tal. O que tem que entender, gente, que nada dura para sempre, tá? Existe a vaca gorda e a vaca magra. Vai ter o momento da bonança, da coisa boa, da fartura, e vai ter um momento também que você vai sentir um arroxo, um aperto, entendeu? É assim a vida. Não adianta só condenar o cara que fez, condenar, e achar que ele fez pouco. Ao meu ver, o Fernando Henrique foi um dos melhores governos que já existiu no nosso país aqui, ao meu ver, certo? É que as pessoas ditas, estudadas, tal, leva para outro lado. Eu vi muita gente enricar nessa época, enricar, ganhar muito dinheiro. Eu vi que estão ricos até hoje, certo? Então o que acontece? Beleza, foi indo, até que o Lula, eu acho que foi o Lula que já entrou, até que o Lula chegou no poder. O país já não estava tão bem, né? Devido já no segundo mandato do Fernando Henrique. Algumas coisas aconteceram, alguns escândalos também aconteceram. E o Lula ganhou. E foi aquela euforia no país inteiro. Foi aonde um pobre entrou no poder supremo. O homem mais poderoso do país. Um operário, torneiro operário da Volkswagen. Tá certo? Um nordestino que veio de carro de pau, carroceria de madeira em caminhão até São Paulo. Vocês sabem um pouquinho da história, certo? E quando o Lula entrou, com seus ministros, com sua equipe toda, já foi mudando algumas coisas. E ele pegou pesado na questão da fome, pegou pesado na questão da fome mesmo. Igual nenhum outro governante do nosso país fez, tá? Programas sociais, assistência social que existe aí até hoje aí, poderia existir, mas não naquela época, mas já não era tão forte, não ficou forte. As mulheres, importa, ensinando para as mulheres que têm seus filhos como cuidar, como fazer um soro caseiro, como fazer uma alimentação, uma biomassa, como fazer... Houve uma coisa tão maravilhosa que as pessoas aprenderam a aproveitar aquilo que era descartável. Pegou forte o ensinamento com relação a isso. Em produtos que eram descartados, tido como lixo, virou alimento, alimento muito nutritivo e barato, entendeu? Então o que acontece? A fome no país praticamente zerou. A molecada nos faróis sumiu, tá? Pessoas pedindo desapareceram, tá? Não tá como tá hoje, não. Hoje tá uma desgraceira, tá certo? E o que acontece? Realmente o pobre teve vez. Minha Casa Minha Vida, faculdade para filho de pobre é onde se viu, gente. Você estudar e pagar daqui 5 anos depois que você for formado, com juros baixíssimos. E temos muitas pessoas formadas aí devido aos programas sociais que o Lula criou e botou pesado em cima disso. Mas eu acho engraçado que muita gente que se formou, muita gente que teve a chance de estudar, que não teria em outros governos, ainda mete o pau e critica a pessoa que deu oportunidade para eles, tá certo? O nosso país podia ser um celeiro de médicos, exportar médico para o mundo inteiro, tá? Mas a elite brasileira não permite, porque só os filhos deles têm que ser médico e tem que ser que tem que ganhar o bom salário, né? Porque quando você bota muito profissional numa situação, o salário reduz porque tem muita mão de obra, tá certo? Mas então a elite não quer. Então vamos lá, continuando. O país teve fartura. 4 anos no nosso país faltou mão de obra. Faltou mão de obra. A mão de obra do brasileiro foi super valorizada. Eu lembro que se procurava pedreiro ou ajudante, não tinha que sabe, fazer de tudo para conseguir um pedreiro para trabalhar. E o salário de um pedreiro, que saiu, vamos falar, de R$30 por dia, pulou para R$80, R$100, certo? Mas a classe em geral trabalhadora começou a ganhar dinheiro. Não é que ninguém ricou não, gente. Só que o brasileiro não tem estrutura, não tinha estrutura de estudos, administração financeira. Não sabia administrar seu dinheiro. Então esses 4 anos, ou 8 anos que o Lula ficou no poder, faltou mão de obra.
todos os dias, churrasco em todo lugar tinha, tá? O Lula, quando entrou, o saco de cimento estava R$ 25. Quando ele entrou, poucos meses depois, caiu para R$ 10 o saco de cimento. Olha só, gente. Com os incentivos fiscais, tirando impostos, o que aconteceu? Uma explosão de mão de obra. As favelas, que era tudo de madeira, a lona, virou tudo favela de bloco, cerâmica, reboco, pintado, porta boa, laje. Isso aconteceu, isso eu vi, e você, que eu conheço vários aqui que conseguiram nessa época, não tem como negar. Não tem como negar. O mais engraçado é que essas pessoas, elas ficam contra um governo que deu tudo essa oportunidade para elas e para seus filhos, tá? A quantidade de direitos, a quantidade de benefício que o pobre teve, tá certo? Que não tinha, gente, era miserável, nosso país era miserável. Se você acha que eu estou mentindo, vá na internet, procure vídeos daqueles anos. A internet não era forte naquela época, mas procure, vai ter muitos vídeos mostrando o que era o Brasil, entendeu? O que era o Nordeste, o que era o Brasil em si, em geral. É lógico que nem Jesus agradou a todos, nem vai agradar, entendeu? Porque tem sempre as pessoas do contra, sempre as pessoas que acham que ela não consegue ver o outro feliz. Tem aquela pessoa que ela é mal amada, tão mal amada, que ela acha que ela tem um carrinho lá, uma casinha, e vê um coitado pobre que não tinha expectativa nenhuma, conseguindo, chegando perto dele, ele começa a olhar aquela pessoa com desprezo e começa a torcer para que ele dê errado. É assim que é o ser humano. Triste, covarde, alguns. A minoria, mas fazem um bom estrago. Tá certo? Então, gente, se eu for falar aqui, eu vou passar horas falando, tá certo? Então, assim, a Dilma entrou, foi bom, seus 4 anos também. Depois já não foi tão bom devido a escândalos acontecendo, tal, corrupção de ministros e outras coisas mais. O que acontece? Chegou ao ponto que chegou, tá certo? Eu também me revoltei. Eu também ia votar no Bolsonaro, fiquei revoltado que o Bolsonaro era arma. Eu sou a favor do porte de arma, mas não nesse momento brasileiro. Hoje eu vejo que o brasileiro não está preparado para ter um porte de arma. Tem que ter um estudo muito prolongado, tem que ter um trabalho nas escolas, tem que ter trabalho em vários aspectos para poder liberar porte de arma para brasileiro, tá certo? Eu sou mais a favor que a polícia fizesse o trabalho da polícia, com mais investimento na segurança, tá certo? Então, assim, isso é um pequeno resumo do que eu vi acontecer, tá certo? Eu não tô lendo nada, tudo que vem na minha cabeça, tudo das minhas lembranças. Tem muita coisa que falta eu falar, mas não estou me recordando no momento, mas as coisas vêm vindo na cabeça, né? Então, assim, não falo que Lula é santo, como nenhum outro ser humano é santo. O único santo que existiu na Terra foi Jesus, e mesmo assim nós, seres humanos, o crucificamos, tá certo? Mas acredito em pessoas boas, pessoas que fazem, que realmente olham para quem precisa com um olhar de carinho. Acredito sinceramente em pessoas que têm amor ao próximo, como eu acredito também que tem gente muito ruim, capaz de você estar sentado assim e ele vir degolar seu pescoço sem ter, simplesmente porque ele não foi com a sua cara. Isso é experiência própria, tá? Isso já aconteceu comigo. Então, assim, gente, só para vocês entenderem o porquê que eu defendo tanto, tá? Defendo tanto o presidente Lula, tá certo? E os seus ideais. Poderia passar horas falando aqui, tá? Uma coisa é certa: pobre teve vez nesse país, teve acesso ao crédito, teve sua motinha, teve seu carro, teve sua casa, teve seu dinheiro. Agora, se você não soube administrar o seu dinheiro, você perdeu o seu dinheiro, como eu não soube administrar o meu dinheiro, isso eu admito, eu não posso condenar uma pessoa que me deu a oportunidade de ganhar dinheiro, de ter e crescer na vida, tá certo? Então, 60 milhões ou mais de brasileiros estão endividados, mas estão endividados por seus próprios falta de cálculo. Porque se a pessoa te dá um crédito de 10 mil reais
e o seu salário é R$ 1.000, você quer parcelar isso aí em 3 anos, você só pode fazer prestação de R$ 300, 30% do seu salário, tá certo? E você não acumular dias, mas não, o brasileiro não tinha o costume, administração, não sabe administrar o dinheiro. Ele pegava o crédito de 300 por mês, ia lá, fazia mais outra compra de 100 por mês, outra de 200, daqui a pouco os R$ 1.000 não dava para pagar mais a prestação e ele não tinha nem como comer, e o que acontece? Ele não pagava. É o que vem acontecendo, tá certo? Então, assim, isso não é culpa do governante, ele deu a oportunidade para você crescer na sua vida e sentir sabores que você talvez ia passar pela vida e nunca iria sentir. Certos sabores, certas coisas, tá certo? Então, assim, gente, esse é meu ponto de vista. Tem muito mais que eu posso falar. Ah, mas a roubalheira do Lula, tal, sei o que, os filhos dele ricou, tal, não sei o que. Olha, isso cabe à justiça provar. Eu não vou falar que sim nem que não. É igual o filho do Bolsonaro comprou uma casa avaliada em 6 milhões de reais, mas na verdade é mais de 6 milhões. E na pior época que o brasileiro está vivendo em 500 anos. Que essa coisa que está acontecendo no mundo inteiro, tá certo? Como que você vai comprar uma casa de mais de 6 milhões de reais, o cara ganhando 27 mil por mês. E o presidente atual falando as merdas que fala, tá? Se isentando da responsabilidade dessa pandemia que está acontecendo no nosso país aí, e no mundo inteiro. O nosso país é o foco, é o maior, o que está tendo mais casos de morte do mundo. O cara incentivou as pessoas a saírem na rua, se aglomerarem, não usarem máscara, ir para cima e fazer as coisas. Olha só, quantos e quantos conhecidos que eu conheço aqui, amigos meus que debateram, familiares, estão passando por essa doença. Alguns que já até morreram e eram fanáticos pelo Bolsonaro. E o cara botou eles no buraco, literalmente. Alguns que já faleceram, outros que estão internados. Entendeu, gente? E ainda tem gente que saiu dessa doença ainda fala, não, é o cara, sabe? É um fanatismo tão grande, gente. Eu não tenho fanatismo. Eu só tô falando aquilo que eu vi, que eu senti na pele, que eu vi acontecer. É por isso que eu defendo, que eu vi acontecer. Então a justiça que prove se fulano é ladrão ou não, se roubou ou não roubou. Mas a própria oratória do presidente Lula, os seus exemplos é de um pai para com seus filhos, tá certo? 22 minutos, poderia falar por horas aqui, mas acho que isso aí, só a fome, só de ter livrado a população das vermes e tudo mais aí, já valeu todos os mandatos por séculos, tá? Então, um forte abraço a todos. Espero que vocês que me criticam me entendam o porquê que eu defendo. Não estou defendendo alguém que fez promessas. Eu estou defendendo alguém que fez realmente por esse país. Alguém que foi considerado no mundo inteiro. Alguém que sentou do lado da rainha da Inglaterra. Alguém que um presidente dos Estados Unidos falou, você é o cara. Alguém que foi aplaudido de pé pelos maiores líderes do mundo. E não alguém que maltratou a mulher do presidente francês. Não alguém que provocou presidentes da Argentina. Não alguém que provocou vizinhos nossos. Não alguém que provocou meio mundo de coisa. Não alguém que foi pego com cocaína dentro do avião. Não alguém que é envolvido com milícias. Então, e nem aquele que vai para a igreja, se batiza e pega uma pistola e fala, tem que matar mesmo, 30 mil é pouco, faz arminha. Não vou falar mais daqui para frente que eu vou desagradar algumas pessoas. Então não sou desse tipo. Então, gente, um forte abraço a todos. Entendam o que eu falei para vocês. Analise as situações.